Bendita seja a tua presença, Pai, nesse dia tão especial que o Senhor nos concede para te amar, te servir, te engrandecer. Adentramos a presença do Pai em nome de Jesus, para sermos um instrumento nesta noite para abençoar você que está nos ouvindo e assistindo, sua casa, sua família. Temos alguns minutinhos para você compartilhar, porque vamos ministrar algo que está em nosso coração, uma rota para até que do alto seja derramado sobre nós seu Espírito. Clamamos para que a experiência do Pentecostes seja uma experiência marcante nesses dias, onde Deus possa nos levantar debaixo desta unção, desse mover específico do Espírito de Deus nesse tempo oportuno, quebrando todo medo, toda ansiedade, todo pecado, toda enfermidade, toda angústia humana, e que possamos nos revestir do poder do Cristo ressuscitado. Compartilhe com seus amigos. Pastor Edno estará ministrando hoje, quinta-feira, e novamente domingo, dia 25, estaremos encerrando esse ciclo e eu quero que Deus te abençoe de uma maneira gloriosa. Estamos orando, estamos clamando, estamos buscando a presença do Pai de uma maneira muito peculiar para que Ele possa nos surpreender. Vamos receber, Pastor Edno, seja bem-vindo em nome de Jesus nesta noite. Seja bem-vindo novamente, meu amigo Edno Melo. Muito obrigado, que alegria estarmos juntos em torno deste que é o coração do cristianismo. Amém. Aleluia. Paulo diz assim, se Jesus não ressuscitou, a nossa fé não vale nada. É verdade. A essência, Cristo, o mistério, a revelação, isso é glorioso, me empolga. Stanley Jones, que foi um grande missionário na Índia e na África, diz assim, cristianismo é o Cristo ressuscitado. Aleluia! É isso que assim nos fascina, porque qualquer líder religioso, qualquer fundador de qualquer movimento religioso mundial está preso pelas mortalhas da morte, pelo sepulcro. Mas Jesus está vivo. Eu sinto a presença dele, sabe? Eu estou tão animado, tão focado, tão impactado. Tivemos um testemunho de uma menina, rapaz, uma criança que foi contaminada com esse vírus maldito no seu organismo e os médicos não deram nenhuma chance para a família porque ela já tinha uma enfermidade seríssima e recebemos a notícia que ela foi curada. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Isso, sabe, enche o nosso coração de alegria, porque o Evangelho é a esperança do Cristo ressuscitado para que possamos ter esperança de dias melhores. Ele venceu a enfermidade, ele venceu o pecado, ele venceu a miséria, ele venceu a maldição. Amém! Que coisa maravilhosa. Sabe o que eu estou pensando? Na Corrie ten Boom, ela escreveu O Refúgio Secreto. Na verdade, é um best-seller internacional, onde ela conta que durante a Segunda Guerra Mundial, no período de dominação do nazismo, especialmente na Europa, leste europeu, ela foi presa com a irmã e ela conta o drama de viver dentro do campo de concentração. Morte por todos os lados, a esperança se perdendo. Mas ela disse que Jesus se manifestou a ela dentro do campo de concentração. E ela tem uma frase que diz assim, não importa quão profundo seja o abismo onde você se encontre, a mão de Deus vai te alcançar lá para te abençoar e para te tirar de lá. Ela saiu do campo de concentração, se tornou uma grande pregadora, ela testemunhou muitas vezes
nas conferências de Dr. Billy Graham, que foi um dos grandes evangelistas. Então, a palavra de hoje é para dizer que aonde você se encontra, Jesus ressuscitado vai até você, vai tirar você daí e vai te colocar num novo ponto, num novo nível de vida e de história. Como disse Davi no Salmos de número 40, eu esperei com paciência pelo Senhor, e ele ouviu o meu clamor, e ele me tirou do poço cheio de lama, firmou os meus pés sobre a rocha e pôs nos meus lábios um cântico novo. É isso que Deus vai fazer com você. E é isso que as 3 próximas manifestações de Jesus nos revelam. A primeira, como nós já vimos, ela se dá para Maria Madalena. Seria a última para quem, humanamente falando, em termos de mérito, de condição, de habilidade, de preparo, poderia receber algo especial do céu. Você não recebe algo especial do céu porque você se tornou especial por causa de todo bem ou mal que tenha deixado de praticar, ou bem que tenha praticado, mas porque ele ama você. E para ele você é muito especial. Amém. Como diz o pastor Denardi, meu grande amigo, você é muito amado do coração do Pai. Amém. Pastor, eu estava pensando aqui, refletindo, nessas 7 manifestações a seguir, após ter se revelado a Maria Madalena, os 4 evangelhos mencionam esse momento maravilhoso em que a tristeza é empurrada para fora do coração dela e a alegria, a Bíblia diz que eles nem acreditavam porque eles estavam como quem sonha de tanta alegria. Deus vai tirar a tristeza do seu coração, a angústia do seu coração e vai operar um grande milagre na sua vida nesses dias até o Pentecostes, em nome de Jesus. E aí, então, ele se manifesta para 2 discípulos. Está registrado esse episódio em Lucas, capítulo de número 24. Lucas, capítulo de número 24. Na verdade, a palavra de Deus, ela não faz nenhum registro do que aconteceu com esses 2 discípulos antes desse momento da história. Eles não são citados entre os 12, eles não são citados entre os 70, nem sequer entre a multidão. Contudo, Jesus faz uma caminhada com eles na manhã da ressurreição, depois de ter se manifestado para Maria Madalena. Lucas, capítulo de número 24, versículo 3 diz, naquele mesmo dia, isto é, no mesmo momento após a revelação, a manifestação para Maria, a Bíblia diz que 2 discípulos estavam caminhando em direção a Emaús. Eu já fiz esse caminho, já desci de Jerusalém. Emaús é uma pequena aldeia, eles tinham abandonado seus sonhos, abandonado o futuro, e a Bíblia diz que os olhos deles estavam vedados e eles não conseguiram reconhecer Jesus. Versículo de número 17. Esse texto, pastor Denardi, especialmente o capítulo 24 de Lucas, ele tem um toque literário da ciência, na verdade. Porque quem escreveu era um cientista. Imagine um cientista, um médico escrevendo sobre a ressurreição e sobre milagres. Isso mostra que não é irreconciliável ou inconciliável a ciência e o poder de Deus e a fé. Na verdade, Lucas era cientista, mas ele registrou esses fatos quando ele escreveu a Teófilo, o Evangelho de Lucas, e depois também ele continuou narrando
o que se passa depois da ressurreição, inclusive o Pentecostes que está chegando aí, glória a Deus, ele continua fazendo esses registros. E a linguagem que ele usa logo nos primeiros versículos de Lucas é que ele reuniu os fatos. Olha, tudo isso aqui são fatos. Ele relata esses fatos antes da ressurreição e pós-ressurreição. Aqui tem algumas observações e registros de narrativa que os outros 3 evangelhos não tinham. Em primeiro lugar, como era o corpo de Jesus ressuscitado? A semelhança de como era o corpo de Jesus ressuscitado vai ser o nosso corpo depois do arrebatamento e também depois da ressurreição dos mortos. Primeiro, eu acredito, pastor Bernard, que alguns não reconheciam Jesus. Por exemplo, Maria Madalena achou que Jesus era o jardineiro. Como explicar isso se ela tinha convivido com Jesus? É porque o corpo ressuscitado vai banir, vai limpar, vai tirar todo traço de dor e sofrimento do nosso ser. Então, todas as rugas, todas essas marcas que nós carregamos, que nós puxamos do nosso passado, que estão desenhados na nossa face, contendo cada um registro de dor, de sofrimento, de luta, vai desaparecer. Amém. Nós teremos um corpo renovado, um corpo perfeito. Diz a Bíblia que assim como ele é perfeito, nós seremos perfeitos. Segunda observação de Lucas, que era médico, era cientista, é que Jesus comeu com eles. Olha só, nesse texto aqui diz que ele entra na casa e ele parte o pão. E depois ele se apresenta no meio dos discípulos, a partir do versículo 36, eles pensam que ele era um espírito, e na verdade ele diz assim, olha, o espírito não tem carne e osso. Versículo 38, por que estáis perturbados? Por que sobem dúvidas aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Apalpai-me, verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, estando admirados, Jesus lhes diz, tendes aqui uma comidinha aí, uma comidinha mineira, tem alguma coisinha boa para comer? A Bíblia diz no versículo 42 que eles apresentaram um pedaço de peixe assado e favo de mel. Amém. Olha, esse fato também é repetido e aludido por João, capítulo de número 21, quando Jesus se demonstra, se revela, diz que lá é a última manifestação de Jesus, que a gente vai falar na outra live, o milagre da multiplicação da palavra rema, liberado pela palavra rema. Você não pode perder a outra live. Ele já tinha peixe assado e pão. Então, o corpo glorificado de Jesus ressuscitado se alimenta. Então, por isso que vai ter comida no céu. Eu tenho uma defesa de que vai ter muito banquete no céu, porque Jesus não tinha uma necessidade fisiológica, porque o alimento ele não foi criado apenas por causa da necessidade, mas pelo prazer. A gente sabe que a degustação é uma ciência, a culinária é uma ciência hoje. É verdade ou não é? Bons pratos são elaborados, projetados, tem até design. Olha que coisa, onde nós chegamos. O cafezinho hoje, ele tem várias expressões, né? Você pode fazer o encorpado, pode fazer o mineiro, pode fazer o café fraquinho, que tem dificuldade de sair até do bule, né? Ou café, não é verdade? E assim vai. Eu creio que Jesus, ele se manifesta de uma forma tão divina, tão divinamente humana, para dizer assim, olha, eu estou aqui com vocês. Vocês estão se sentindo no fundo do poço? Vocês estão trancados aqui? Vocês estão em quarentena?
mas eu estou aqui comendo com vocês, eu estou aqui sonhando com vocês, eu estou aqui trazendo alegria para o coração de vocês. Isso é absolutamente surpreendente. E terceira e última observação científica é que Jesus falou assim: pode me tocar. Eu tenho carne e osso, mas não é carne e osso mortal, é carne e osso imortal. É corpo glorificado. Isso tudo é muito preciso, e eu estou falando isso para você, porque o registro bíblico não é uma invenção, é uma constatação, é uma redação descritiva de fatos que aconteceram diante deles com várias testemunhas. Então, a segunda manifestação se dá com os 2 discípulos de Emaús, depois com os discípulos que estavam reunidos, e ele come junto com eles. E em quarta manifestação, né? Terceiro lugar desta live, Jesus se manifesta às portas fechadas. O corpo de Jesus, ele atravessa a parede e atravessa as portas. Isso está registrado em João, capítulo de número 20. Veja aí no versículo 19, ao cair da tarde daquele dia. Está vendo? A sequência temporal. Olha, primeiro Maria Madalena, depois os 2 discípulos de Emaús, depois o grupo de discípulos, e agora ele se manifesta enquanto eles estavam às portas fechadas no final do dia. Versículo 19, capítulo 20 de João. Estavam trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo. O medo estava dominando o coração deles. Veio Jesus, olha o poder do Cristo ressuscitado, se colocou no meio deles, não em cima, não à parte, internamente, no meio deles. Jesus está onde você está agora. E a Bíblia diz que, então, Jesus os surpreende, eles se alegram, versículo de número 20, mas ele diz no versículo 19, paz seja convosco. Paz seja convosco. E sopra sobre eles, versículo 22, e diz, recebei o Espírito Santo. Aqui é que está o meu ponto, pastor Denardi. Como que Jesus podia ver em 2 discípulos que os nomes não estão nem mencionados na história bíblica, estavam com o coração pesado. Jesus fala, vocês são tardios de coração. Eles estavam com os olhos vendados e não reconheceram o Senhor. Como que Jesus investe? Deus vê. O que Deus vê? Por que Deus investe num grupo que está ali, encurralado, e quando vê Jesus, pensa que ele é um espírito, tem dificuldade de discernimento. O que Jesus vê naqueles 10 homens que estão acovardados? Estão ali, todos eles fugiram na hora da crucificação, salpicou João. Por que Jesus libera paz sobre eles? Por que Jesus sopra o Espírito sobre eles? Por que Jesus tira a venda dos olhos dos 2 discípulos de Emaús? Por que Jesus desvenda as Escrituras para aquele grupo? Porque lá em Lucas, capítulo 24, diz assim, pastor Denardi, meu querido irmão, minha querida irmã, que me assiste agora, que nos assiste, que ele explicou as profecias, tanto na lei, quanto em Moisés, quanto nos salmos e nos profetas. E então os olhos deles se abriram. Sabe por quê, pastor Denardi? Porque Deus consegue ver o que nós não vemos em nós. Deus acredita em nós mais do que nós em nós mesmos. Deus acredita mais em milagres do que nós acreditamos em milagres. Por isso que eu gosto de uma afirmação do Kenneth Hagin. Você precisa ter um milagre. Para ter um milagre, você precisa ter a fé de Deus.
Jesus, quando olhou para aquela figueira estéril, disse: esterilidade desapareça. Amém. E secou até a raiz. Então eles ficaram admirados. Aí Jesus disse: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer ao monte, passa daqui, ele vai passar. Porque tudo é possível ao que crê. Então ele estava dizendo: vocês precisam ter a fé que eu tenho no meu Pai, confiar nele. Então Jesus, ele investe, porque ele acredita neles. Ele consegue enxergar por trás da camada do medo, por trás da camada da ansiedade, por trás das vendas dos olhos, grandes líderes, grandes evangelistas, grandes apóstolos. Na verdade, aquele quarto de medo era a crisálida, era o útero onde líderes estavam sendo gerados. Jesus se manifesta ali, porque eles seriam os pregadores, os testemunhas da ressurreição. Porque não tem como você ver um milagre se você não passar pelo vale, se você não passar pela escassez. Às vezes as coisas estão acontecendo, mas elas estão com os dias contados, porque Deus está preparando um grande mover na tua vida. Está dando para entender aqui? Isso é muito importante. Ele tira dali Pedro, que tinha negado Jesus 3 vezes, que se confronta com o Cristo ressuscitado. O Pedro acovardado, o Pedro medroso, o Pedro instável. Mas no encontro com Jesus ressuscitado, ele levanta, no dia de Pentecostes, como um dos maiores evangelistas da história. Glória a Deus! Aquelas mulheres que estavam tristes ali, Jesus pega, coloca elas lá no cenáculo. Elas ficam lá, diz em Atos capítulo de número 1, versículos 14 e 15, que as mulheres estavam orando. O poder do Espírito veio sobre elas. Elas falam em línguas. Elas proclamam o evangelho. Elas se tornam instrumentos de Deus para fundar a igreja. Todos os outros discípulos que estavam ali com medo, eles deram a vida pelo evangelho. Josh McDowell diz que uma das provas de que a ressurreição é verdadeira, porque eles que viram Cristo ressuscitado morreram pelo que eles viram. Ninguém morre por uma mentira. Então eu me lembrei de duas coisas. Primeiro, de uma história que aconteceu em Bangkok, na Tailândia, que conta que havia um mosteiro que tinha uma estátua gigante de ouro maciço. E como o inimigo estava chegando, eles souberam que ia invadir o mosteiro, saquear o mosteiro. Eles pegaram o barro misturado com cimento e camuflaram a estátua de ouro. Eles cobriram a estátua de ouro. Todo aquele valor estava escondido. Então o inimigo chegou e aí tomou conta do lugar. O tempo passou, os anos passaram e a estátua ficou lá adormecida. Até que um dia, isso nos dias contemporâneos, alguém esbarrou numa ponta da estátua e o barro cedeu. E aí ele pegou a marreta e quebrou e descobriu um valor incalculável oculto por trás do barro. A Bíblia diz que nós somos vasos de barro. Nós temos essa fragilidade. As nossas reações, as pressões, as dificuldades nos cobrem com uma camada de medo, camada de ansiedade, camada de incredulidade. Todos esses termos são colocados aqui, de dúvida. Mas eu vou te falar uma coisa. O Espírito Santo tem nas mãos a marreta que quebra a pedra. Diz que a palavra
ela é poderosa para quebrar a pedra. Maravilha. Então, nesses dias, vá para o teu quarto. Você sente que o medo, a dor, a tristeza, a incerteza, a incredulidade estão cegando você, estão formando uma camada no seu coração. Vá para o Cristo ressuscitado. Amém. Pegar a palavra dele. Ele vai quebrar essa camada, essa resistência que te impede de aflorar, de visibilizar o ouro, o tesouro que existe dentro de você. Amém. L. Osborne diz que o cristão é um Cristo menor. Onde um cristão chega, Jesus chega. João diz assim: maior é o que está em vós do que o que está no mundo. A Bíblia diz que Jesus declarou: se as minhas palavras estiverem em vós, dentro de vós, eu farei morada dentro de você. E o meu Pai virá e fará morada dentro de você. Amém. Além de Jesus estar do nosso lado, ele está dentro de nós. E você é um líder em potencial. Você é um evangelista em potencial. Você não pode permitir que esses dias encurralem você, aprisionem você. Hoje minha esposa está falando: meu bem, nós não podemos deixar de evangelizar. Nós não podemos deixar de orar pelos enfermos. Nós não podemos deixar de ir atrás dos doentes, dos perdidos, intimidados por essa pandemia. Minha esposa falando. Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de coragem. Isso está lá em Romanos 8, quando ele fala do poder da ressurreição que também está em nós. Quando perguntaram, vou encerrar agora, para aquele grande escultor Michelangelo, como que ele conseguiu tirar Davi do mármore bruto? Ele disse: eu só tirei o excesso. Davi já estava lá. Ele tirou também a estátua de Moisés. E ele tirou do mármore bruto os 12 apóstolos. Ele esculpiu os 12 apóstolos. Deus vai esculpir um novo líder, um novo evangelista, um novo intercessor. Deus está vendo dentro de você. Deus está vendo o que você não está vendo. Deus está vendo o que ninguém vê. Quando o Senhor mandou Samuel na casa de Davi, e ele se impressionou com a estatura, a beleza dos irmãos de Davi, aí o Senhor falou: olha, não se impressione com o que você vê por fora. Não se impressione, porque eu, Senhor, não vejo como vê o homem. O homem vê o que está diante dos seus olhos, mas eu vejo o coração. Paulo diz que ainda que esse corpo mortal seja danificado, nós temos uma esperança de glória. E os tempos de tribulação do momento presente não hão de se comparar à glória do porvir. Então, a igreja vai emergir das sombras. A igreja vai emergir das cinzas. Amém. A igreja vai sair do quarto do medo para o quarto do Pentecostes, da sala da incredulidade para a sala do poder de Deus. Este período que vai do momento da crucificação do Calvário, do momento da Páscoa até o Pentecostes, 50 dias, 7 semanas, 49 dias, é o período que Deus vai agir na sua vida. Você vai ter encontros de glória com Jesus ressuscitado. Ele vai soprar sobre você o Espírito Santo. Ele vai soprar sobre você paz. Tudo que você precisa está na presença dele. Você só tem que ir até ele em nome de Jesus. E as vendas vão cair. E Deus vai te usar para um novo tempo. Aleluia. Maravilha. Glória a Deus. Sabe, nós tivemos um depoimento de um senhor que não acreditava mais em milagres e estava longe do caminho do Senhor. E alguém da sua família indicou para que assistisse a ministração.
E ele Uau! ouviu, foi impactado com a ministração da palavra, impactou o seu coração e trouxe novamente, floresceu novamente essa paixão. Nós estamos apaixonados Aleluia! por ele, apaixonados Amém. por essa palavra que nos empolga, que nos Amém. encoraja, que nos transforma, nos purifica. Carregamos, sim, somos esse vaso de barro, mas carregamos sua presença. Aleluia! Aleluia! Olha, eu estou me lembrando do caso do Brennan Manning. Ele tem vários livros, dentre eles o Evangelho Maltrapilho, né? Assinatura de Jesus, enfim, entre outros. Ele conta que ele foi encontrado pelo grande amor e a graça de Deus numa sarjeta, jogado, ele estava lá bêbado e o evangelho o alcançou, ele foi salvo. Ele nunca pensou que se tornaria um grande escritor. Ele se tornou um dos maiores escritores dos Estados Unidos, recebeu o convite da Casa Branca, e lembro de um caso que relata que ele, quando recebeu um convite para falar na Casa Branca, lá nos Estados Unidos, né? E o convite chegou, ele falou, meu bem, olha aqui. Então, a filhinha dele que estava perto falou, pai, lembre-se que você não é nada. Aí, então, quando a filhinha falou, a outra filha que descia a escada dizia assim, eu estou achando que o senhor é menos que nada. E aí a esposa falou assim, lembre-se de onde você foi achado. Ou seja, ele nos achou como mendigos e nos transforma em escritores. Ele nos achou jogados, vencidos, nocauteados pelo pecado, pela dor, pelo poder do inimigo. Nos tornou servos, sacerdotes dele. Então, Brennan ficou tão apaixonado por Jesus, conforme você falou, estou apaixonado por Jesus, que ele tinha todos os dias o hábito de se retirar para estar a sós com o Senhor, ter encontro com Jesus ressuscitado, às vezes 1, 2, 3 horas por dia, e além desses períodos diários, ele tirava um dia por semana, o dia todo só para ficar com o Senhor, e às vezes 3 dias, 5 dias. Numa dessas reuniões que ele estava ministrando, ele se tornou um grande palestrante nos Estados Unidos. Lá no local da palestra tinha um outro escritor muito famoso, um grande psicólogo cristão chamado Larry Crabb. O Larry já esteve no Brasil, o Brennan já esteve no Brasil, o Larry já esteve ministrando na CEPAL. Muito bem. Então, o Larry conta num dos seus livros, parece que é O Amor do Pai, alguma coisa assim, o nome do livro. Ele conta que estava numa dessas reuniões que o Brennan estava falando do encontro com Jesus ressurreto, esse encontro de glória, e muitas vezes ele ia só para ficar ali e sentir a presença. Então, no final da palestra, o Larry foi até o Brennan e falou assim, olha, o que será que eu ganho se eu ficar 3 dias em retiro? Eu estou pensando nisso, você falou tão bonito lá e tal. Aí o Brennan respondeu, né? Inclusive, parece-me que esse testemunho está num dos seus livros, pastor Denardi, que é o Encontro com a Presença, né? Aquele livro que tem na capa a porta, né? Ele diz assim, olha, eu nunca pensei nesses termos, o que eu ganho, mas todas as vezes que eu vou lá, Jesus diz, que bom que você veio. Numa dessas vezes, para encerrar, o Brennan tomou a decisão de provocar os céus. E ele se retirou 6 meses numa caverna. Estou falando para vocês fazerem isso, mas o que eu estou tentando provar aqui é que Jesus está vivo. Nós temos respaldos de fatos históricos que transpõem a matéria, o tempo, o espaço, e que ele pode dar um novo rumo a você e a sua identidade também. Então, ele ficou numa caverna e por 6 meses ele não ouviu a voz humana,
traziam na parte de baixo o alimento para ele, ele puxava. E noite e dia ele ficou com Jesus ali. Numa noite, ele teve uma visitação pessoal de Jesus. Ele disse que a presença de Jesus era tão poderosa que ele sentiu aquecer o corpo dele e ele sentiu como se o coração dele fosse tocado por um marcador, uma tenaz com brasa. E ele diz que toda vez que ele lembra, o coração dele aquece. Aí ele diz: eu trago as marcas do Jesus ressuscitado. Amém. Da glória dele. Ele diz que depois desse dia, nunca mais foi a mesma pessoa. Ele já está com o Senhor. Então, eu acredito que nós podemos receber no Pentecostes o extra do céu, se nesses 50 dias, 49 dias, a gente provocar os céus, porque Jesus quer se manifestar no meio de pessoas como nós, porque ele vê em nós o que nós não vemos, ele vê além da aparência, ele vê o potencial, ele vê o ouro escondido, ele vê além do vaso de barro, porque a Bíblia diz que é um tesouro, o vaso é de barro, mas é um tesouro escondido, dentro de você. Amém, meu amado. Ore por nós. Nós desafiamos que as pessoas compartilhassem com os seus amigos, seus parentes e muitos que estão nos assistindo agora, estão como os discípulos numa casa atemorizados, cheios de anseios humanos, cheios de dúvidas, de incerteza. Muitos estão doentes, enfrentando crise emocional, conjugal, sentimental, física. Mas Jesus comparece diante deles, como você disse, paz seja Amém. Convosco. Eu estou aqui. Ore por nós. Ore por essas pessoas. Pai, em nome de Jesus, sopra sobre todos o teu Espírito. Sopra agora o teu sopro aquecedor, o teu sopro de esperança, o teu sopro de poder, o teu sopro de fé. Cria, Senhor, um ambiente de glória no lugar do ambiente do medo. Uma nova atmosfera nesta casa. Isaías 66 diz que o Senhor se manifestará e curará debaixo da unção do Espírito os quebrantados de coração, dará vista aos cegos, porá em liberdade os oprimidos, e no lugar do luto, ele vai trazer o óleo da alegria. No lugar das cinzas, ele vai trazer glória e vai trazer restauração das ruínas e vai nos plantar como carvalhos fortes. Amém. Que suportam os dias tempestuosos. Sopra a tua paz, libera a tua paz agora. E, Senhor, tira toda a envoltura, o invólucro do coração que anestesia, que traz dúvida, incredulidade, que impermeabiliza o coração, impedindo a pessoa de receber a revelação e a presença. Quebra agora, Senhor. Quebra agora, Senhor. Faz emergir, sair a manifestação de glória de uma pessoa cheia do Espírito Santo, com ousadia, com coragem. Faz fluir os dons do Espírito, faz fluir o rio de águas vivas. Levanta evangelistas, intercessores. Levanta, Senhor, homens e mulheres, novos líderes. Tira, Senhor, dessa estrutura de mármore, da dor, do sofrimento, desses dias difíceis. Tira líderes, Senhor, irmãos e irmãs que vão se levantar no tempo do avivamento e vão liderar essa geração para a tua presença e para a multiplicação em nome de Jesus. Amém. Amém, 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 amém. Amém. Que maravilha. Domingo estaremos de volta, dia 25. Vamos falar das últimas 3 manifestações. Queremos novamente que você que está sendo impactado, ouvindo, o Espírito de Deus tocando em você, como está tocando em nós, compartilhe com seus amigos.
para que eles recebam essa ministração gloriosa da palavra. Beijo no coração, amado. Até domingo. Deus abençoe, até domingo, até domingo. Que palavra maravilhosa, que Deus possa abençoar você. Este é o desejo do nosso coração, como estamos orando, clamando e também profetizando. Que a graça do Senhor Jesus envolva a tua casa, o amor de Deus Pai, uma experiência real, diária, contínua, e a comunhão do Espírito Santo, um estilo de vida, possa verdadeiramente influenciar tua casa, tua família. Se você foi abençoado, compartilhe com os seus amigos. Dia 25, domingo, vamos encerrar esse ciclo de ministração. E eu creio que teremos grandes testemunhos. Compartilhe conosco aquilo que você está recebendo, os milagres, a manifestação, e vai nos alegrar muito. E eu creio de todo o meu coração que o Pai está fazendo grandes coisas na sua casa, na sua família, no seu ministério, na sua empresa, nos seus negócios. E aqueles que estão sentindo no teu coração de nos abençoar, como você pode fazê-lo? Eu louvo a Deus pela vida das pessoas que têm sido instrumento de Deus para também nos abençoar. Somos abençoados, abençoamos e recebemos bênção. Como você pode fazê-lo? Nós temos a nossa loja virtual, no nosso site que está aí na sua tela, que você pode adquirir os nossos livros. Estamos fazendo uma promoção de combos para que você tenha a oportunidade de ter bons livros em sua mão. Você pode adquirir para você ou para pessoas que você possa presentear. É a maneira de você também estar nos abençoando. Outra maneira de você nos abençoar é liberando uma oferta segundo a direção do Espírito de Deus na tua vida. Porque a oferta é algo pessoal e voluntário, mas a colheita é obrigatória. E eu creio de todo o meu coração que Deus nos dá uma oportunidade de sermos abençoados através de uma oferta. Sempre quando nós necessitamos de uma intervenção de Deus em nossas finanças, nós semeamos, porque você não pode comer a semente. Você tem que plantar para colher, segundo a sua espécie. E eu digo novamente, a oferta é voluntária, mas a colheita é obrigatória. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pela atitude do coração dos teus filhos de liberar uma semente profética, porque eu creio que o Senhor tem algo específico, pois toda semente tem um DNA para o milagre, que o milagre aconteça na vida financeira de cada um dos teus filhos. Como você pode fazê-lo? Aí na tela da sua TV, do seu celular, temos as nossas contas bancárias, que você pode liberar através também do Pix, e isso será assim uma maneira de você estar abençoando esse projeto que está em nosso coração, de levarmos a palavra, orarmos pelas pessoas. Então aí está as contas bancárias e a maneira de você fazê-lo. Eu louvo a Deus pela atitude do teu coração e pelo teu desprendimento. Nunca se esqueça disto. Quem define o poder de uma semente somos nós, através de uma direção, de uma atitude de fé e de uma revelação pelo qual será o terreno que vamos semear. E aí está o terreno íntimo do Pai, que você pode fazê-lo. Beijo no coração para vocês. Voltamos domingo, dia 25, com o término dessa conferência com o nosso amado irmão, pastor Edno. Estaremos orando por vocês. Compartilhe isso com seus amigos. Viva Cristo. Shalom para todos. Até lá. Deus abençoe. Amados do Pai, shalom para todos. A nossa loja virtual está fazendo uma promoção de livros e separamos em combos para que você seja abençoado. E o primeiro combo tem 3 livros maravilhosos. O Encontro com a Presença, Trazendo o Céu na Terra, 100 dias para alcançar um rompimento na sua vida. Segundo combo, Sinais, Prodígios e Maravilhas, O Dragão e o Vírus, O Avivamento da Rua Azusa. Terceiro combo, 7 segredos para um rompimento no seu projeto de vida, Céus Abertos e Vivendo o Sobrenatural, Trazendo o Céu na Terra. O quarto combo, Generais de Oração e o Avivamento da Azusa. E o quinto combo são as nossas escolas em apostila, Curados para Curar,
como andar no Espírito, como desatar o sobrenatural, unção de rompimento e de aceleração, as manifestações do reino, mergulhados na presença. Cada combo nesta promoção estamos fazendo por apenas R$50, que você pode adquirir através do nosso site, nossa loja virtual, ou através do número do WhatsApp que está na tela do seu celular ou da sua TV. Deus seja louvado, shalom para todos, Deus abençoe.